Brigar por causa de política, ficar defendendo um político de estimação é uma coisa que me aparenta, hoje no Brasil, ser uma coisa meio démodé. As pessoas estão meio de saco cheio, meio cansadas, né, dessas discussões políticas, e eu queria trazer aqui uma contribuição importante sobre por que isso acontece. E eu acho que essa contribuição, ela traz a semente para, de fato, dissolvermos o dissenso, ou pelo menos para principiarmos esse dissolvimento do dissenso, que parece as pessoas estão cansadas, como eu disse, elas estão de saco cheio, mas quando se coloca ali um pouquinho de lenha na fogueira, o assunto volta e a capacidade de diálogo parece que sai pela porta dos fundos e não há o que fazer. Então essa questão, né? Por que que nós brigamos com amigos por causa de política? Por que que nós brigamos com familiares por causa de política? São questões que parecem ter se tornado irrespondíveis e não há mais o que fazer. A minha contribuição aqui não será de modo algum dizer quem está certo ou quem está errado, se há legitimidade ou não no aborto, se há legitimidade ou não na maior liberação no uso do uso de armas. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero conversar com vocês hoje acerca dessas discussões tão frequentes, tão comuns no Brasil contemporâneo, a partir de uma perspectiva da psicologia política. E, claro, que né, converge muito com a psicologia da moralidade. Infelizmente, essa é uma discussão nesse âmbito rara no Brasil e que se prova, inclusive, a partir da literatura. O único livro que nós temos em português sobre esse tema é A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, né, que agora ficou muito conhecido por causa do livro A Geração Ansiosa, em que ele tem proposto aí uma epidemia, né, de problemas de saúde mental e tal, em decorrência do uso de telas. Discussão outra. Pois bem, eu quero conversar com vocês então sobre esse problema, né, que tem nos acometido, né, essa incapacidade de diálogo, essa incapacidade de mobilizar o pensamento nosso e do outro para que possamos conversar sobre política que diz respeito, em última instância, ao bem comum. E eu gosto muito de trazer à tona um elemento central da psicologia da moralidade, que é a compreensão de que todos nós temos uma mente moral. Todos nós temos. Então nós somos capazes de discernir o que é certo e o que é errado a partir de um elemento ou a partir de um denominador comum que é o dano, a percepção de dano. Veja, se eu, por exemplo, chuto a cabeça de um cachorro, estou andando na rua, um cachorro pequeno ali passa por mim, ou de qual tamanho, não interessa o tamanho do cachorro, eu chuto a cabeça do cachorro, você vê aquilo e se sente indignado, porque você percebeu ali dano. Há um ser vulnerável, há um ser indefeso sofrendo dano. Eis que então emerge essa mente moral, que busca preservar, que busca proteger aquele que sofreu um dano. Se nós olharmos então para a psicologia política, para a psicologia da moralidade, nós vamos ver esse elemento de forma central. E aí, quando nós dissolvemos ou quando nós trazemos à tona esses grandes temas da política, aborto, liberação de armas, até discussões no âmbito econômico, nós vemos que existe sempre ali de fundo a questão do dano, sobre quem está sofrendo um dano. Geralmente, vamos tomar aqui o aborto como exemplo, nós temos um feto e argumenta-se à direita do espectro que o feto é um ser indefeso e que deve ser protegido. Então há a percepção de que algo pode estar provocando um dano num ser indefeso. Se vamos então para o espectro, vamos para o lado esquerdo do espectro político, nos será dito que a mulher é ali um ser indefeso. A mulher que está, por exemplo, numa condição de vulnerabilidade social.
E aí nós temos novamente a percepção de dano. Alguém vulnerável está sofrendo um dano. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, a partir desse exemplo? Nós vemos que esse embate político que ocorre ali no âmbito das ideias, se deve ou não flexibilizar o aborto, ele tem de fundo percepções diferentes sobre quem está sofrendo um dano. Quando se fala, por exemplo, em tributação de grandes heranças, quando se fala, por exemplo, em tributação de lucros e dividendos, a mesma coisa se estabelece. A pessoa à direita tenderá a dizer, por exemplo, que o empresário já trabalha demais e que ele sofre um dano do Estado, que tenta ainda retirar mais dele. E a pessoa à esquerda do processo, né, ou da discussão, dirá que as pessoas mais pobres é que carregam esse país nas costas, que as pessoas mais ricas não pagam impostos, e nós temos novamente essa percepção de que alguém vulnerável está sofrendo um dano. Eu acabei de ler agora um livro, eu não terminei ainda, mas assim, estou em vias de finalizar, chamado Outraged, do Kurt Gray, o autor. E é um livro sobre isso. Ele trata muito, né, desses assuntos que são inaugurados pelo Jonathan Haidt, né, no livro A Mente Moralista, que é muitíssimo recomendado. Vou deixar aqui, vou reforçar isso aqui. Eu já disse isso aqui no canal para vocês e agora reforço. Leiam A Mente Moralista do Jonathan Haidt, que é um livro incrível. E por que vale a pena ler? Além do Outraged, né, que vou até mostrar para vocês aqui agora, que eu tenho ele apenas em versão digital. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Por que vale a pena ler? Porque o primeiro passo para que a gente possa estabelecer um consenso é esse livro aqui, ó. O primeiro passo para que haja a possibilidade de um consenso é a compreensão de que o outro não deve ser demonizado, que é o que nós muitas vezes fazemos. Então, se o indivíduo é de esquerda, ele tende a crer que o outro tem uma compreensão de mundo, o indivíduo de direita, tacanha, reduzida, ou falando de forma muito direta, que o outro é burro, simplesmente. E é o que nós pensamos, e vice-versa. A pessoa do espectro político à direita vai pensar a mesma coisa da pessoa de esquerda. E os estudos reforçam isso, né? Então, os estudos mostram que o indivíduo de esquerda tende a crer que há um déficit cognitivo no indivíduo de direita e vice-versa. Mais do que isso, essas pessoas tendem a crer que o indivíduo do outro lado do espectro político é conivente com pautas, digamos, indefensáveis. Eu não posso nem utilizar os termos aqui porque eu sei que o YouTube não vai cooperar e vai derrubar esse vídeo. Então, nós tendemos, de fato, a tomar o outro como um bode expiatório, para fazer uso aqui de um termo muito comum na literatura do filósofo francês René Girard. Bem, como eu mostrei para vocês aqui, há sempre o dano permeando essas discussões. E o interessante é que quando nós reconhecemos o dano, nós compreendemos melhor o lado do outro, saindo dessas caricaturas de que o outro é mau em si mesmo, de que o outro não está nem aí para aquilo que eu penso. E uma coisa interessante que é demonstrada aqui no Outraged, né? Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui, ó, que o autor reforça também bastante, é a ideia de que o uso do raciocínio, argumentos racionais, eles cooperam no sentido de mobilizar o pensamento do outro, daquele com quem estamos conversando, coopera muito pouco comparativamente com argumentos de ordem moral nesse sentido, né? Então, você mostrar, por exemplo, que na pauta que você defende há alguém sofrendo um dano, facilita para que o outro entenda a sua posição. Só que aqui, pessoal, há um pressuposto que é inevitável.
A única forma de mobilizar o pensamento de outra pessoa é mostrando para a outra pessoa que o seu pensamento é passível de mudança, igualmente. Então, se você já chega numa conversa e o outro sabe convictamente que você não vai mudar de ideia, a conversa é impossível. Então, mostrar para o outro que você é capaz de mudar de ideia é o primeiro passo para que haja algum diálogo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o reconhecimento do dano na discussão. Porque quando você entende um pouco dessa trama moral que envolve ou que permeia essas discussões, fica muito mais fácil de você lidar com o outro sem tornar-se agressivo, porque a agressividade, por óbvio, não vai produzir nada. Eu queria hoje, de forma muito resumida, eu estou voltando a gravar aqui para o canal depois de um bom tempo parado. Eu passei por um problema de saúde chato, de meses e meses. Perdi muito peso, né? Eu perdi quase 10 quilos durante esse processo, mas já estou me recuperando muito bem. E eu queria trazer para vocês hoje esse ponto importante da discussão acerca da psicologia da moralidade e como que o dano participa dessas discussões todas. Muita gente pergunta, né, qual que é a origem disso? E o autor aqui ele traz muito de psicologia evolucionista, mostrando que é falsa a ideia de que nós somos historicamente predadores. O ser humano foi, em outros tempos, diferentemente destes tempos, presa. Então, a noção de proteção, a noção de cuidado com o vulnerável é uma coisa central na preservação de nossa própria existência. Então, isso participa, né? Se essa autopreservação se dava de forma muito direta antes, fugindo de predadores, buscando abrigo, isso se apresenta hoje em discussões políticas que todos nós experimentamos, seja no trabalho, seja em casa, seja, enfim, em todo lugar, né? E aí esse reconhecimento de que existe ali, por parte do outro, a percepção de que há alguém sofrendo um dano e de que aquilo é passível de proteção, nos ajuda muito a entrar no diálogo a partir de um olhar um pouco mais compassivo, de modo que a gente possa então encontrar um denominador comum, entendendo que a nossa própria posição também é uma posição que diz respeito ao dano, igualmente, porque todos nós somos munidos de uma mente moral. Eu queria conversar sobre isso com vocês hoje, o recado está dado. Mais uma vez, como de costume, eu peço a você que deixe o seu like aqui no vídeo. Isso é super importante, tanto mais agora que estou voltando a gravar conteúdo aqui para o canal. Se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo desse vídeo, pode deixar aqui nos comentários também. Me fala um pouco sobre as suas impressões disso, como que isso talvez se manifeste aí no seu cotidiano, como que você reconhece isso que eu expliquei em suas conversas do dia a dia. Eu vou deixar aqui na descrição também as referências desse vídeo. E aí, claro, nos vemos aí muito brevemente num próximo vídeo, tá legal? É muito bom voltar a conversar com você. Espero que 2025 seja um ano aí de muito conteúdo. Combinado? Até a próxima.